Aleluia. Você aí do seu lar, você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso, esse Deus tremendo. Você que nos assiste da sua casa, do seu trabalho, enfim, da onde você estiver. Muito obrigado pelo privilégio de podermos entrar na sua casa, estarmos juntos, conectados no mesmo espírito de adoração. Que Deus te abençoe, e a minha oração é que o Espírito Santo te visite nessa noite. Eu tenho certeza que você já tem sentido a presença dele através dos louvores, através da direção do culto, através do nosso momento de oferta. Mas a minha oração é que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, que maravilha. Mais uma vez, por conta do novo decreto municipal, nós estamos com o prédio fechado para o público, mas graças à tecnologia, graças ao investimento da nossa igreja nessa parte tecnológica, nós podemos entrar aí na sua casa, levar um culto de qualidade para você. Não só um culto de qualidade, mas cheio da presença e da unção de Deus. A minha oração é que você fique conectado, que nada venha tirar o seu foco, nada venha tirar a sua atenção nessa noite, em nome de Jesus. E o tema da mensagem que eu quero trazer hoje aqui é o seguinte: quem tem o Pai presente não tem medo. Quem tem o Pai presente não tem medo. Eu quero começar perguntando se você está com medo. É sobre isso que nós iremos falar essa noite. E eu quero, para nós conversarmos sobre esse assunto, eu quero tomar como base o texto que está no livro de Isaías, no capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 5. Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. Aleluia! As chamas não o deixarão em brasa. Versículo 3: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Vamos pular para o versículo 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. E o versículo 5, não tenha medo, pois eu estou com você. Aleluia, glórias a Deus. Eu e você, nós não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo, porque Deus está conosco. Essa é uma promessa da palavra de Deus para mim e para você. Deus está contigo, Deus está com você, mesmo no meio das lutas, Deus está ao seu lado. Que bênção, que maravilha saber disso. E eu torno a perguntar: você tem medo? Quais são os seus medos? Do que é que você tem medo? Você está com medo desse momento que nós estamos vivendo, desse momento que nós estamos passando, esse momento terrível, esse momento crítico? Mas para nós entendermos um pouco melhor o que é o medo, o que seria o medo? O medo é uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária, presente ou futuro.
Um outro conceito de medo também se refere ao receio ou apreensão que alguém tem de que venha acontecer algo contrário daquilo que ela espera, algo contrário daquilo que ela pretende. Esse é o conceito de medo. Mas nessa noite, eu quero trazer para você uma palavra de ânimo. Eu quero trazer para você uma palavra de otimismo. Eu quero trazer para você uma palavra de Deus para a sua vida, diante do caos que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia. Eu quero trazer uma palavra de alento, de ânimo e de esperança, em nome de Jesus. Talvez você já esteja se sentindo com o seu tanque vazio. Nós começamos o ano agora. Estamos no 5º mês do ano, estamos no mês de maio, e talvez você já está cansado, talvez as suas baterias já estão arriadas, por conta dessa pandemia que estamos vivendo, que é um caos para todo mundo, mas não somente por conta dessa pandemia. Talvez você esteja enfrentando muitas lutas, e talvez você esteja no dia de hoje, nessa noite, com medo do que virá pela frente. E isso é muito normal, meu irmão e minha irmã. Isso é algo natural. Talvez o medo hoje está encurralando a sua alma. Talvez hoje o medo ele está machucando o seu coração. Mas mais uma vez eu quero reforçar aqui que eu quero trazer uma palavra que traga um novo ânimo para a sua vida, que traga um encorajamento para o seu coração, para que você possa hoje tirar os seus olhos das circunstâncias, tirar os seus olhos da situação, tirar os seus olhos dos seus medos e colocar os seus olhos no Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. Aleluia, aleluia. É claro que todos nós temos os nossos medos, todos nós temos as nossas fobias, e não é pecado nenhum sentir medo. Na Bíblia, inclusive, nós temos o relato de vários homens de Deus que tiveram medo. Então não se culpe por sentir medo. Não se culpe por ter medo. Ter medo, ele é normal. Se nós não tivéssemos medo, por exemplo, nós não teríamos receio de subir aqui no telhado do CBA e saltar do telhado do CBA. Então nós morreríamos porque nós não teríamos medo. Se nós não tivéssemos medo, por exemplo, nós não teríamos receio de chegar perto de animais ferozes, animais venenosos. Nós não teríamos medo de tocar em animais ferozes e venenosos, e então nós morreríamos porque nós não teríamos medo. Mas tanto nos seres humanos quanto nos animais, o medo, ele tem por objetivo promover a sobrevivência. Sim, existem medos que são universais, todos nós temos medo. Quem, por exemplo, não tem medo de passar a mão em um leão? Quem não tem medo de pegar um escorpião venenoso na sua mão? Quem não tem medo de se aproximar desses animais ferozes e animais venenosos sem sentir medo? Todos temos esses tipos de medo. Quem, por exemplo, não tem medo de morrer? Quem não tem medo de contrair esse vírus maligno que está aí? Quem é que não tem medo do momento em que nós estamos vivendo hoje por conta dessa pandemia? Enfim, meus irmãos, todos nós temos os nossos medos. Todos temos as nossas fobias. Mas então, pastor, qual é o problema com o medo? Um sentimento que é tão natural à vida humana, um sentimento tão natural para o ser humano, um sentimento que faz parte da nossa vida. Sabe qual é o problema? O problema real é nós vivermos medos crônicos que podem debilitar tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde emocional. Esse é o real problema. O medo, ele pode ser irracional. Ele pode tomar o controle da nossa vida. Ele pode causar doenças físicas em nosso corpo. E ele pode até mesmo nos levar à morte. Não há problema em sentir medo. Não existe problema algum, todos temos medo. Mas a grande questão é, o que é que tem governado a sua vida?
São os seus medos? São as suas fobias? Ou aquilo que governa a sua vida é a confiança que você tem no Deus Todo-Poderoso? Aleluia! Aleluia! O que é que tem governado a sua vida? O que é que tem tomado conta da sua vida? É interessante que o apóstolo Paulo, ele disse que o medo ele é muito mais do que um sentimento. O medo é um espírito. E ele então vai dizer para Timóteo, seu filho da fé, que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Talvez hoje você esteja com medo em relação a avançar em alguma área da sua vida. Por conta de tudo que nós estamos vivendo, talvez você esteja com medo de avançar em relação ao seu casamento, de avançar em relação à sua família, de avançar em relação aos seus projetos, de avançar em relação aos seus sonhos, aos seus planos, à sua empresa, à sua vida financeira, enfim, eu não sei, mas diante de tantas incertezas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, talvez você esteja com medo de avançar sobre as coisas que estão ao seu redor, mas eu vim aqui para te dizer nessa noite, Deus está dizendo para você, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou um pai que estou presente na sua vida. Portanto, não se renda ao medo e coloque a sua confiança em Deus, no Deus que tem o controle de todas as coisas, no Deus que tem o controle sobre todo o universo. Coloque a sua confiança no Deus que tem a sua vida na palma das suas mãos. Aleluia! Não tenha medo. O medo paralisa. O medo, ele neutraliza o nosso potencial. O medo destrói os nossos sonhos. E o medo nos dá vontade de recuar. O medo nos dá vontade de retroceder. Nos dá vontade de parar. Mas qual é o antídoto para o medo? Qual é o remédio para nós enfrentarmos esse momento que nós estamos vivendo, um momento que tem causado medo em tantas pessoas? Qual é o remédio para nós enfrentarmos esse momento com o nosso coração cheio de esperança e coragem? É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. É sobre isso que eu quero falar. E baseado nesse texto que nós lemos aqui no início, de Isaías capítulo 43, do versículo 1 ao 5, nós encontramos 5 declarações de Deus. 5 declarações de Deus que vão fortalecer a nossa vida diante do momento crítico, do momento de caos que nós estamos vivendo. 5 declarações de Deus que vão nos fortalecer diante dos desafios que nós temos pela frente. E a primeira declaração que Deus tem para mim e para você nessa noite está no versículo 1, aonde o Senhor diz: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou. Essa é a primeira declaração que Deus tem para mim e para você nessa noite. Eu te criei. Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, eu te criei, foi eu que te criei. Não tenha medo, porque foi eu que te criei. Você não é produto de um acidente, não. Você foi criado por Deus, foi Deus que te criou e Ele te amou, aleluia. Portanto, fique calmo, fique tranquilo, porque a sua vida ela não está sendo jogada de um lado para o outro, sem rumo, sem norte, sem direção. Não é nada disso. A sua vida, ela está nas mãos de um Deus que te criou e que tem o controle de todas as coisas. E se sua vida está nas mãos de Deus, você está seguro e protegido, aleluia. O Salmo 91 e o versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você está seguro debaixo das asas do nosso Deus, aleluia. Essa é a primeira declaração nessa noite. Deus está dizendo: eu te criei, portanto não tenha medo, aleluia. A segunda declaração do Senhor, Ele diz na continuação do versículo: aquele que o formou. Deus está dizendo para você: eu te formei.
O salmista diz no Salmo 139 que de uma maneira assombrosamente maravilhosa, Deus nos formou no ventre da nossa mãe, e Ele já nos conhecia quando nós éramos ainda uma substância informe. E esse Deus, que é o nosso Pai, Ele conhece cada detalhe da minha e da sua vida, e Ele te ama de uma forma incondicional, e Ele te diz nessa noite: eu te criei e eu te formei, portanto não temas. A terceira declaração do Senhor para mim e para a sua vida está nesse mesmo versículo 1, aonde Ele diz: eu te resgatei, eu te criei, eu te formei e eu te resgatei. Deus me resgatou, Deus te resgatou através do sangue de Jesus Cristo, seu único Filho, que foi vertido, que foi derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Quando Deus foi criar o universo, Ele disse: haja, e houve. Ele falou e aconteceu. Tudo foi criado através do poder da palavra de Deus. E eu vim aqui para te dizer nessa noite que há poder na palavra de Deus. Aleluia! Quando Deus nos criou, Ele pôs a mão no barro, porque foi assim que Ele nos fez. Ele fez o homem do pó da terra, foi do barro, mas quando Ele nos resgatou, Ele então entrou no barro, Ele se fez carne e Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A redenção custou muito mais para Deus do que a criação do universo. A redenção, ela custou muito mais, porque para nos resgatar, Deus enviou o seu único Filho para sofrer no meu e no seu lugar. Ela custou mais para Deus, porque para nos resgatar, Ele enviou o seu Filho para sofrer no nosso lugar, para morrer no nosso lugar, para ser crucificado no nosso lugar. Esse foi o preço da redenção, o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E essa é a terceira declaração de Deus para mim e para você nessa noite: eu te criei, eu te formei e eu te resgatei, portanto não tenha medo. Aleluia! Não tenha medo. A quarta declaração, Ele diz na continuação do versículo: eu te chamei pelo seu nome. Que lindo isso. Deus nos conhece, Deus te conhece, e Ele te chama pelo seu nome. Ele nos chama porque Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Ele, esse nosso pastor, o nosso bom pastor, Ele nos chama porque nós somos as suas ovelhas. É por isso que Jesus, Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles que são de Deus, eles escutam a sua palavra. Eles escutam a sua voz pela palavra, e Deus te chamou pelo seu nome. Ele te conhece, Ele conhece todos os detalhes da sua vida. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele te conhece desde antes de você nascer. Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente e Ele conhece o seu futuro. Ele conhece as suas palavras antes mesmo de elas serem ditas. Ele conhece os seus pensamentos antes mesmo de eles serem pensados. Ele te conhece por dentro e Ele te conhece por fora. Ele conhece tudo a seu respeito. Por quê? Porque Ele é o Deus que te criou, Ele é o Deus que te formou, Ele é o Deus que te resgatou, e Ele é o Deus que te chama pelo seu nome. Portanto, não temas, em nome de Jesus. Aleluia! Quinta e última declaração que eu trago para você nessa noite: você é meu. Deus está dizendo: eu te criei, eu te formei, eu te resgatei, eu te chamo pelo seu nome e você é meu. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque você é propriedade exclusiva de
Deus. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 diz: nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, nós somos a nação santa e o povo exclusivo de Deus. Creia nisso, você é propriedade exclusiva de Deus, você é propriedade preciosa de Deus, você é a herança de Deus, você é a noiva do Cordeiro, você é a ovelha de Cristo, você é a menina dos olhos de Deus. Deus te ama de uma forma incondicional, portanto você não precisa ter medo do amanhã, porque Deus estará lá no amanhã junto com você. Você não precisa ter medo do hoje, porque Deus está aqui, Deus está aí com você hoje. Deus é um Deus presente, Ele é o nosso Pai que se faz presente, e Ele cuida de você em todos os detalhes. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, aleluia. A sua vida não é dirigida pelos políticos, a sua vida não é dirigida pelas autoridades desse mundo, a sua vida não é dirigida pelo salário que você ganha, pela sua empresa, mas a sua vida, ela é dirigida por Deus, o Criador, o sustentador de todo o universo. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle da sua vida, Ele tem a sua vida na palma das suas mãos, portanto não temas. É isso que eu e você precisamos crer, meus irmãos, que a nossa vida está nas mãos desse Deus vivo, e que nós precisamos avançar sem sentir medo. Precisamos avançar com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com a nossa vida, sem sentir medo, mas tendo os nossos olhos fitos no autor e no consumador da nossa fé. Portanto, avance, 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 não pare, não desista, não recue, não retroceda, avance, porque Deus está contigo. Deus te chama pelo seu nome, porque foi Ele que te criou, Ele que te formou, Ele te resgatou, Ele te chama pelo seu nome, e Ele está dizendo para você nessa noite: ei, você é meu, não tenha medo em nome de Jesus. Não tenha medo. Mas o fato de nós podermos enfrentar esse momento que nós estamos vivendo, enfrentar tudo isso com segurança, com otimismo, com fé, com confiança em Deus. Isso não significa, meus irmãos, que a partir de agora a nossa vida vai ser uma espécie de um mar de rosas. Não, uma espécie de uma Disneylândia. Não, que ela daqui para frente ela vai ser toda redondinha, toda certinha, toda bem encaixadinha, só porque nós somos filhos de Deus e nós cremos que Deus está conosco. Não, 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 meus irmãos, não é isso. Nós não estaremos alheios aos problemas desse mundo. Não é sobre isso que eu estou pregando nessa noite. Não é isso. Porque o próprio Jesus, Ele nos disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições, nós teríamos aflições. E o sol nasce para todos, meu querido. Nasce para os justos e para os injustos. Nós também sofremos, nós também padecemos, nós também ficamos enfermos, nós também temos dificuldades, nós também temos adversidades, mas uma coisa eu e você podemos ter certeza, é que em todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, e se a nossa vida estiver nas mãos de Deus, então nós estaremos seguros, nós estaremos protegidos, porque Ele é a nossa segurança, e isso faz toda a diferença. O Salmo 91 e o versículo 7 diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por que você não será atingido? Porque a sua vida está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, está nas mãos de um Deus que tem poder sobre todas as coisas, está na mão de um Deus onipotente, e Ele está contigo, te guardando e cuidando da sua vida. Aleluia!
Deus nunca nos prometeu ausência de problemas. Isso não é uma promessa de Deus. Isso não está na palavra do Senhor. Deus nunca nos prometeu ausência de lutas, de dificuldades, mas o que Ele prometeu é que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como é bom eu e você sabermos disso. É por isso que na continuação desse texto, no versículo 2, vai dizer assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Repare, veja bem, que ele não está dizendo se passarem pelas águas, se passarem pelos rios, se passarem pelo fogo. Não é se, mas é quando passares, quando passares, quando passares. Ou seja, vai acontecer. Existirão momentos na nossa vida que nós teremos dificuldades, que nós vamos enfrentar situações difíceis. Todos nós, sem exceção alguma, iremos enfrentar os dramas naturais dessa vida. Mas o que é importante nós sabermos é que não importam as circunstâncias que eu e você iremos enfrentar, não importam as circunstâncias que eu e você iremos vivenciar, Deus estará ao nosso lado, porque Ele prometeu ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza no dia da angústia. Aleluia! E essa é a grande questão, meus irmãos, da segurança para nós avançarmos na jornada da vida. É saber com quem nós estamos andando. E nós não estamos andando com qualquer um, não. Nós não estamos andando com qualquer pessoa. Nós estamos andando com o Senhor Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Aleluia! E se Deus estiver do nosso lado, se Deus estiver do seu lado, você vai vencer. Se Deus estiver do seu lado, o seu final será feliz. Aleluia! Porque a palavra de Deus nos garante que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos bons, são pensamentos de paz e não são mal, porque Ele quer nos dar um futuro vitorioso para a honra e glória do seu santo nome. É a presença de Deus que nos fortalece. Ele está no controle das nossas vidas. Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle da sua vida. E nada vai acontecer com você sem a permissão de Deus. Nenhum fio de cabelo irá cair da nossa cabeça sem a permissão de Deus. É por isso que o único antídoto contra o medo é hoje eu e você depositarmos toda a nossa confiança nesse Deus que nós vimos aqui em Isaías. Coloque a sua confiança hoje nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Porque nós estamos vendo mais do que nunca que o dinheiro, que a saúde, que a conta bancária, que as suas finanças, que a sua inteligência, que a sua capacidade, que a força do seu braço, elas não trazem segurança nenhuma. Mas se a sua vida estiver nas mãos de Deus, se Ele for o seu refúgio, se Ele for a sua segurança, mesmo se você estiver enfrentando muitas lutas, mesmo se você estiver enfrentando muitas dificuldades, você vai enfrentar tudo isso, você vai encarar tudo isso com muita segurança, com muita paz, com muita fé, com muita serenidade, porque você sabe que a sua vida, ela não está nas mãos de qualquer pessoa, não, ela está nas mãos de um Deus que tem o poder sobre todas as coisas, de um Deus
que criou o universo. A sua vida está nas mãos de um Deus que quando Ele quer, Ele abre o mar. A sua vida está nas mãos de um Deus que quando Ele quer, Ele faz o sol parar. Quando Ele quer, Ele manda fogo do céu. Quando Ele quer, Ele transforma a água em vinho. Quando Ele quer, Ele remove a pedra. Quando Ele quer, Ele ressuscita aquele que está morto. Aleluia! E Ele te diz nessa noite: eu te criei, eu te formei, eu te resgatei, eu te chamo pelo seu nome e você é meu, portanto não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia! Deixa eu contar uma história para vocês. Certa vez, pulou água aqui. Só um minuto. Certa vez na Romênia, um pai sempre dizia para o seu filho: filho, haja o que houver, eu sempre estarei contigo. Filho, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei contigo. Eu sempre estarei com você. Eu sempre estarei ao seu lado. Só que certo dia aconteceu um terremoto na cidade em que eles moravam. E a cidade ficou parcialmente destruída. E foi bem na região onde o menino estudava, onde ficava localizada a escola desse menino. Então aquele pai saiu desesperado, correndo em direção à escola. E quando ele chega lá, ele encontrou somente ruínas, estava tudo destruído. E aí ele foi um dos primeiros a chegar junto com outros pais. E eles começaram então as buscas de uma forma desesperada. Começaram a buscar pelos seus filhos, mas não encontravam nada. E aí então os bombeiros chegaram mais pessoas para ajudar e foram procurando, o tempo foi passando e eles não achavam nada. O desespero foi tomando conta. Alguns pais cansaram e desistiram das buscas e deixaram somente os bombeiros continuar aquelas buscas. Mas esse homem, de uma forma obstinada, ele continuou. Ele não parou. E ele continuava as buscas, ele continuava a procura do seu filho, a ponto das pessoas ao redor gritarem: pare, pare, não vai adiantar, você não vai conseguir, você não vai encontrar nada, você não vai resolver, para, deixa os bombeiros, sossega. Mas aquele homem não parava. Ele procurava o seu filho desesperadamente, até que chegou o momento em que eles retiraram uma enorme pedra com a ajuda de um guindaste. E aquele homem juntou as suas forças e pensou consigo mesmo e disse: eu vou fazer a última tentativa. E ele gritou pelo filho, gritou o nome do filho. De repente ele ouve lá no fundo uma voz dizendo: pai, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. E esse homem pergunta: filho, você está bem? E o menino responde: sim, pai, eu estou bem, mas eu estou com muita fome, com muita sede. E o pai então pergunta: ok, filho, mas e tem mais alguém com você? E o menino responde: sim, pai, estão todos aqui, todos os meus amigos estão aqui comigo, estão todos bem. As crianças haviam ficado presas ali, num vão entre duas colunas de concreto, e ficaram ali a salvo. Aí então, o pessoal do resgate fez o resgate, tirou todas as crianças dali. E quando a imprensa, a equipe de televisão foi entrevistar esse garotinho, fizeram uma pergunta para ele. Perguntaram: em algum momento você sentiu medo? Você ficou com medo? E aquele menino deu uma resposta que impactou a todos que estavam presentes. Ele diz: eu não tive medo em momento algum. Inclusive eu falei para os meus amigos: não tenham medo, porque o meu pai, ele disse que aconteça o que acontecer, ele estará do meu lado. Haja o que houver, ele estará do meu lado. Não tenham medo, porque o meu pai disse isso. Ele sempre me diz que aconteça o que acontecer, ele estará comigo, ele nunca vai me abandonar. E o meu pai nunca quebra uma promessa. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Quem tem o pai presente, não tem medo.
Quem tem o Pai presente não tem medo. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Pai celestial. O meu Deus e o seu Deus, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, meu filho, minha filha, haja o que houver, eu sempre estarei contigo. Aconteça o que acontecer, eu estarei contigo. Eu nunca irei te abandonar. Eu sempre estarei com você, seja nos momentos alegres, mas também nos momentos tristes, seja quando estiver tudo bem, mas quando também estiver lutas acontecendo, adversidades acontecerem, eu estarei com você, porque eu sou Deus que te criei, que te formei, que te resgatei, que te chamo pelo seu nome, e eu estou dizendo para você nessa noite: tu és meu, aleluia. Aleluia! Aleluia! Jesus disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu torno a te perguntar nessa noite: você ainda está com medo? Você ainda está com medo? Confie em Deus. Nós precisamos e podemos confiar em Deus hoje. Nós não precisamos ter medo. Nós podemos depositar toda a nossa expectativa, toda a nossa confiança em Deus. Nós podemos crer em Deus e nas suas promessas, porque Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Pois Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E por isso nessa noite, eu quero convidar você que nos assiste a entregar a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Talvez você nunca teve essa oportunidade. E hoje, nessa noite, eu quero te dar a mais rica oportunidade da sua vida. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Aí nos nossos comentários tem um link para você clicar nele. E nós queremos entrar em contato com você. Mas não entregue apenas a sua vida. Entregue a sua família para Jesus. Entregue a sua casa. Entregue a sua vida financeira. Entregue os seus negócios. Entregue a sua empresa. Entrega os seus projetos. Entregue os seus sonhos, os seus planos. Entregue o seu futuro nas mãos de um Deus que não é qualquer pessoa. É um Deus que é extremamente confiável. Aleluia! Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração aonde você estiver. Mesmo que você já tenha feito essa oração, eu quero convidá-lo a repetir comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero entregar a minha casa a Ti, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Eu quero entregar a minha empresa nas Tuas mãos. O meu emprego eu entrego nas Tuas mãos. Jesus, eu te convido, entra no meu coração. Entra na minha casa. Faz morada na minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, entre nesse link que está aí nas nossas redes sociais, que nós queremos te conhecer. E eu quero encerrar dizendo que feliz é o homem que confia no Senhor. O Salmo 34 e o versículo 8 diz, o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz é o homem que nele confia. Lembre-se, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor está com você e Ele vai agir na hora certa. No tempo certo, o Senhor vai agir. Apenas
confie nele, confie nesse Deus que tem o controle da sua vida na palma das suas mãos. E eu encerro agora de verdade com as palavras do salmista no Salmo 56 e o versículo 11, aonde ele diz: em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Você pode repetir isso comigo aonde você estiver? Em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. Em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. Em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por pessoas que talvez estejam com medo. Põe a mão no seu coração aonde você estiver. Pai, que o meu irmão que está me assistindo agora nessa noite possa depositar toda a sua confiança em Ti, ó Pai. Que realmente ele possa entregar todos os seus problemas, todos os seus medos, as suas fobias, os seus anseios, as suas lutas, as suas dificuldades e adversidades nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus que nos criou, que nos formou. O Senhor é um Deus que não mediu esforços para nos resgatar. O Senhor é um Deus que nos conhece e nos chama pelo nosso nome. E nós somos propriedade exclusivas de Ti, ó Pai. Nós queremos, Senhor, encerrar declarando mais uma vez que em Ti nós colocamos a nossa confiança e não teremos medo. Em Ti colocamos a nossa confiança e não teremos medo. Eu quero pedir para o Ministério de Louvor tocar uma canção maravilhosa e que você tivesse um tempo de oração agora. Coloque nesse momento os seus anseios, os seus medos. Confie em Deus, entrega nas mãos dEle, que pode todas as coisas. Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele pode mudar essa situação, em nome de Jesus.